nós, para que possamos compreender o estudo da noite. A palavra é sua, Pedro. Olá, gente. Boa noite. Para quem a gente ainda não conversou, como a Celinha disse, né, hoje a gente se encontra aqui para conversar um pouquinho mais a respeito aí das considerações que o Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos. E a Celinha também estava presente, não lembro agora se foi na semana passada, enfim, não importa também. Mas a gente estava conversando numa reunião e um amigo estava levantando para nós, né, assim, fazendo essas reflexões em conjunto da importância do Kardec em si e também de toda a sua obra, né? Porque o resultado da doutrina espírita é um esforço, na verdade, de muitos séculos e de muitas pessoas envolvidas e de vários anônimos que participaram e colaboraram também da publicação deste livro que a gente pega para estudar até hoje. Então, desde assim a preparação da revisão da Bíblia que o Kardec usou, então teve toda uma revisão de filho, de um pai que fazia essa tradução direto para o francês, depois o filho dando a continuidade dele, Kardec vai usar essa Bíblia. Tem toda uma proteção também dos genes, né? E eu fiquei surpreso porque eu não conhecia essa história, então achei isso muito legal. De toda a proteção dos genes mesmo, dos espíritos que reencarnariam na França, para o corpo poder aguentar a superioridade moral daqueles espíritos que reencarnariam naquela situação, naquela localidade, para que desenvolvesse todo o campo intelectual, todo o campo moral, e que tivesse as condições também de receber as comunicações de espíritos de grande porte, como São Luís e tantos outros que vão dar todas as comunicações e instruções do Livro dos Espíritos. Então, são detalhes que confesso que assim, eu não tinha parado para analisar tanto, porque não se comenta muito sobre isso também, né, da importância que teve de ter uma gráfica para poder publicar esse livro, porque naquela época ninguém queria publicar um livro desse, então teve lá o senhor Didier, ele topou fazer isso, a divulgação tinha que ser naquela etapa, tanto é que o Livro dos Espíritos, a primeira edição, tem um pouco menos de questões do que esse, que a gente estuda e conhece hoje em dia, depois ele teve o seu segundo formato, e com um número de questões maiores. Então, a gente olha Kardec com aquele tanto de comunicação chegando de tudo quanto é lado, ele sentar, organizar tudo isso e falar assim, tá, beleza, recebi as perguntas, fiz as perguntas, recebi as respostas, temos aqui vários ensinamentos, como que eu vou modelar isso? Qual que vai ser a primeira questão? Qual que vai ser a última? Qual que vai ser a sequência lógica que eu vou colocar aqui no livro? Então, isso só pode ser feito por um espírito de alta envergadura intelectual e moral, de alta sabedoria, como era Kardec, para ele conseguir fazer todo esse trabalho de juntar todos os pensamentos, não só do pessoal que vivia com ele no campo científico, no campo filosófico, como também dos seus antepassados e deixar todo esse material pronto para o futuro. E por que eu estou começando a falar por essa parte? Porque o que a gente vai estudar hoje não tem nenhuma instrução dos espíritos. Não foi aquele formato em que a gente estava acostumado de fazer uma pergunta, né? O Kardec fazia uma pergunta, por exemplo, o que é Deus? E os espíritos davam resposta, causa primária de todas as coisas. Esse capítulo 5 não tem nada disso. O capítulo 5 é um capítulo totalmente escrito e elaborado pelo próprio Kardec, com as suas próprias reflexões. Então, quando nós analisamos o aspecto da doutrina espírita, nós percebemos que ele tem três tripés, né? Tem um tripé que vai formar toda a base da doutrina. Então, nós temos a parte científica, a parte moral e a parte filosófica. E hoje nós vamos ver esse pensamento totalmente filosófico do Kardec, mas baseado principalmente na lógica. E ele vai utilizar da lógica para nos fazer refletir a respeito da pluralidade das existências. E ele faz isso com qual intuito? Com o intuito de simplesmente fazer a sua própria reflexão e falar, olha, se faz sentido para vocês, sigam por esse caminho. Se isso aqui, pela lógica, não faz sentido, então tudo bem, não sigam por esse caminho. Só que é impressionante que os argumentos e todo o raciocínio dele é tão fantástico e tão belo,
mas também não é simples ler, não é simples compreender. Eu tive que ficar hoje o dia inteiro assim, debruçando, indo e vindo, porque é uma sequência um tanto extensa, e a gente vai fazer um formato um pouco diferente também do que a gente está acostumado aqui no estudo, de ir lendo e perguntando, porque senão a gente ficar aqui o dia todo lendo, não ia conseguir. Então, o que eu tentei fazer, e completamente imperfeito, é um resumo, né, de todo esse conteúdo que ele traz, também dos parágrafos, e tentar formar um raciocínio lógico por detrás, para que a gente consiga fazer essas reflexões aí juntos. Certamente que o Heraldo faria esse estudo bem melhor do que eu, porque ele é muito bom nessa parte filosófica, ele gosta muito disso também. Mas a agenda, né, já estava formada assim, nada por acaso também. Então a gente vai tocando o barco. Ó, a orelha dele estava até queimando, que eu estava falando dele, ele chegou, estava só atrás da sala espiando a gente. Mas então vamos lá. Como eu estava dizendo, né, são reflexões que o Kardec vai fazendo. E o mais interessante de tudo isso é porque esse conteúdo ele foi retirado lá da Revista Espírita de novembro de 1858. Então, isso está na íntegra lá. E o mais bacana disso tudo é porque quando nós vamos analisar a história de Kardec, o Kardec ele é uma pessoa que nasceu numa família católica. Muito daquilo que nós encontramos aqui no Brasil hoje, né, onde a maioria das famílias eram de bases católicas. Então, essa era a base dele. Ele foi estudar em Verdun, na Suíça, e também lá não era a natureza católica, mas era de natureza protestante. Ou seja, por que isso é importante? Porque são duas filosofias, duas correntes de pensamento que não pregavam a pluralidade das existências. Ou seja, eles não compartilhavam das questões das reencarnações das muitas moradas na casa de meu pai, vamos dizer assim, da pluralidade dos mundos habitados. Então, Kardec, ele não acreditava nisso, ele não tinha nenhuma influência dessa filosofia, era completamente puro. Então, ele teve a oportunidade de ter contato com essas duas vertentes e, ainda assim, não acreditava também nas reencarnações sucessivas. E como que ele teve contato com isso? Ele vai fazer essa descoberta através da lógica, e quando ele conhece, compreende e analisa através da lógica, do raciocínio, isso é um divisor completo na vida deles. Porque, da mesma forma, acredito que para todos nós que comungamos do conhecimento, não por imposição, não por dogma, mas sim através dessa fé raciocinada da pluralidade das existências, isso é muito libertador. Então, é a partir desses questionamentos que eu acredito que ele fez a si próprio para poder falar assim, poxa, será que isso aqui é verdade? Eu acredito que as reflexões que ele trouxe aqui foram as reflexões que ele passou intimamente, se perguntando, se conhecendo e falando assim, poxa, o que será que tem? Procurando assim aquele aspecto investigador, científico, procurando ver se todos os nós se amarram certinhos para ver se formam uma coisa que a gente fala assim, poxa, de fato isso aqui é o que mais faz sentido, é o que vale a pena a gente seguir. Então a gente vai tentar ir nessa parte, nesse raciocínio que ele esboça para nós. Então, o Kardec ele começa bem claro dizendo que o dogma da reencarnação não é novo. E, de fato, isso não é novo. Né? A gente tem esse processo da pluralidade das existências há muito tempo. Então, não surgiu com Kardec. Né? E ele cita, já no primeiro parágrafo, justamente a questão do Pitágoras, né? Porque Pitágoras, ele viveu ali entre 600 e 500 anos antes de Cristo, ele faleceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Ele também ficou conhecido, né, não só pelo Teorema de Pitágoras, a paixão ou terror de muitos aí, mas também ficou conhecido a respeito da metempsicose, não sei nem se assim se fala. Mas o que é essa metempsicose? É uma filosofia que defende que todas as almas são imortais e que após a morte, essas almas elas são transferidas para o novo corpo. Vou repetir. É uma ciência, né, uma filosofia que defende que todas as almas são imortais e que após a morte, essas almas são transferidas para o novo corpo. Mas ele, Pitágoras, acreditava nisso, mas ele não foi o criador dessas ideias. Isso já víamos presentes tanto nos filósofos indianos, até mesmo nos egípcios, na época mais remota da
da humanidade. Então, o que os egípcios faziam? Eles mumificavam todos aqueles corpos, faziam tudo aquilo lá, porque eles acreditavam que o espírito, né, a alma que estava encarnada, depois que aquele corpo morria, depois essas pessoas retornariam para aquele corpo. E é por isso que eles tinham cuidado tanto com o corpo material, tanto em deixar os bens, em preservar, para que quando a alma retornasse para aquele corpo, e aí ele pudesse continuar a vida. Então, veja, são ainda ideias muito próximas do que de fato a gente sabe que acontece, né, da doutrina espírita, mas um pouco quanto equivocadas, vamos dizer assim. Então, Kardec ele deixa bem claro também que uma diferença muito profunda há entre a doutrina espírita, essa doutrina que é uma revelação dos espíritos, e também da metempsicose, porque em uma, eles acreditam que a alma do corpo humano pode reencarnar nos animais, enquanto a doutrina espírita nos mostra, olha, o Pedro está aqui no corpo humano hoje como Pedro, ele não vai reencarnar agora como uma vaca, por exemplo, não vai estar habitado numa vaca como algumas culturas cultivam e endeusam animais ou qualquer coisa do tipo. Não, o Pedro, ele vai na sua próxima reencarnação, vai adotar um novo corpo humano para poder fazer e passar por uma nova existência. Então, essa ideia das transmigrações das almas, né, das múltiplas existências, das reencarnações, ela não é recente. Ela já se difundiu há muito tempo. A gente não sabe como que isso surgiu no planeta, se eram as pessoas que conservavam e tudo mais, mas é algo também que, se não tivesse um fundo de verdade, não se espalhava há tanto tempo, né? Não duraria tantos séculos, e não enfrentaria também o raciocínio de tantas inteligências de escola, como Pitágoras, Sócrates e tantos outros, que vieram também fazer questionamentos e ponderar tudo isso. Então, já é um raciocínio que dura aí há mais de séculos e séculos. Então, quando os espíritos vêm para nós, através dessas revelações, nos ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou naturalmente no íntimo de muitas pessoas até os dias de hoje. Então, a gente vê isso espalhado por todas as classes, por todos os cantos. Só que agora, com a doutrina espírita, ela é apresentada de uma maneira muito mais racional, apresentada de uma maneira muito mais lógica e, naturalmente, também de acordo com a lei progressiva da natureza, ou seja, é uma lei de progresso. A gente conhece que a lei de progresso, como o próprio nome diz, é uma lei, ou seja, envolve a todos nós. Nós temos esse objetivo da evolução e, naturalmente, é em conformidade também com a sabedoria do Criador, sem nenhuma superstição. Então, a doutrina espírita ela vem tirar todos aqueles rituais, vem retirar todos aqueles dogmas, aquelas crenças, aquelas ritualísticas, e falar, olha, não é necessário nada disso. É uma fé raciocinada, ou seja, é uma fé baseada na lógica e na razão. Então, Kardec ele continua dizendo, né, ali no segundo, terceiro parágrafo, que antes mesmo da elaboração do Livro dos Espíritos, numerosas comunicações se obtiveram em vários países, multiplicando-se consideravelmente. Então, essa informação é uma informação muito importante, porque nos mostra também um outro conceito básico, mas fundamental, que sustenta toda a doutrina espírita, que uma informação, quando ela é necessária ser revelada, ela não vai ser revelada apenas por um médium, ou apenas em uma localidade. Então, é necessário que tenha uma revelação. A revelação não vai chegar só pela Adelange, ou não vai chegar só pela Fran. Vai, às vezes, chegar na Adelange, vai chegar na Fran, às vezes vai chegar numa outra pessoa que não sabe nada disso, em outro local, em outro país. E assim era com Kardec também. Quando ele começa a receber as comunicações, não eram as comunicações somente daqueles que eles conheciam, eram comunicações de pessoas que ele também não conheciam, pessoas de outros locais, onde sequer ele nunca havia pisado, pessoas de outros países, todos endereçavam essas cartas a ele, e ele analisava todo aquele conteúdo para poder filtrar. Então, a gente já teve a oportunidade também, lá em um dos estudos do Livro dos Médiuns,
de analisar, né, não sei se eram as comunicações apócrifas, enfim, mas de analisar os conteúdos das mensagens e ver, olha, independente de onde veio essa mensagem, quem quer que escreveu e qual localidade. A gente olhava para o conteúdo e falava assim, olha, isso aqui tem um fundo de razão, faz sentido. A gente ia analisando e modelando um remetente dessa carta, ou seja, a pessoa que escreveu e que falou, poxa, é um espírito de fato sério e comprometido através do seu linguajar, através do seu conteúdo, da sua profundidade moral. Então, assim nós devemos proceder também. Nós não devemos aceitar qualquer e simples comunicação que chega do mundo espiritual, que chega através de qualquer médium. A gente sempre passa pelo crivo da razão. E assim foi feito muito antes, né, com o Livro dos Espíritos. Assim ele foi criado. Essas comunicações iam chegando, Kardec ia filtrando, ele ia questionando também, e naturalmente depois foi montando todo esse arcabouço que a gente conhece dessas perguntas. Então, o que ele faz? Continuando aqui o raciocínio dele, ele sugere um exercício para nós, né, de uma reflexão. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar de lado os espíritos e tomarmos um campo neutro, ou seja, para a gente conseguir analisar essas hipóteses. Porque às vezes a gente já está tão acostumado com essa ideia da pluralidade das existências, com a comunicabilidade dos espíritos, com o movimento espírita em si, ele faz um exercício conosco. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar no campo neutro, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai dar 50% de probabilidade para a existência, 50% de probabilidade para a pluralidade das existências, ou seja, 50% eu acredito que a vida continua, acredito nas reencarnações, e eu vou dar 50% de probabilidade para a unicidade das existências, ou seja, para que só se vive uma única vez. E a partir disso, que eu estou neutro, ou seja, que eu não estou tendendo nem para um lado nem para o outro, eu vou analisar o que a lógica vai nos falar, o que a razão vai nos mostrar, como que eu vou analisar essa situação. Então, perceba que esse questionamento de Kardec, ele não quer impor a ninguém o dogma da pluralidade das existências. Ele quer simplesmente falar, olha, vamos ficar todo mundo num campo neutro e analisar se faz sentido essa pluralidade das existências ou não. Então, é isso que ele está propondo nesse capítulo 5. É isso que ele quer fazer. Ele quer fazer um estudo filosófico para ver se faz sentido ou se não faz sentido. Então, ele começa dizendo que muitos repelem a ideia da reencarnação só pelo motivo de não convir. Ou seja, as pessoas muitas vezes repelem essa ideia de reencarnação porque não quer reencarnar, ou porque não quer voltar para a Terra, ou porque não quer voltar ali na mesma família, seja ela qual for o motivo. Então, às vezes, quando a gente pega para conversar com qualquer pessoa, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade disso ou não, mas geralmente em qualquer assunto, quando a gente não está muito interessado no assunto, ou não quer se aprofundar no assunto, ou é uma coisa que nos incomoda, a gente simplesmente corta, né, vai cortando, deixa isso para lá, muda de assunto. Então, muitas pessoas têm uma falsa ideia, ou até mesmo já têm uma ideia equivocada ou muito superficial das reencarnações, e elas simplesmente descartam, isso aí eu não quero saber, isso não existe, não é falso. Mas se pegar para conversar, as pessoas querem evitar, não querem se debruçar, entender e raciocinar por si só sobre essa questão. Então, muitos já ficam nervosos, ficam angustiados com isso. Mas por quê? Pode ser por conta das provas e das expiações em que eles passam, pode ser através do contexto social que ele vive, pode ser através da família na qual ele esteja inserido, pode ser através da sua própria formação religiosa, às vezes pais muito austeros e que colocam ali a religião que eles seguem e não pode questionar nada disso, não importa o motivo, mas tem essas pessoas que pelo simples fato de não poderem raciocinar, vamos dizer assim, ou não quererem raciocinar, elas simplesmente renegam a reencarnação sem quiçá passar pelo crivo da razão. Então, a gente fica a pensar, poxa, tudo bem, essas pessoas têm esse direito de ir contra já a reencarnação. Elas podem não querer nem reencarnar, mas a gente se pensa, poxa,
A reencarnação, ou ela existe, ou ela não existe. Isso é um fato. No posicionamento que nós estamos aqui, 50-50. Vamos considerar, então, que ela existe. Será que Deus precisa nos questionar se a gente quer ou não reencarnar? Será que Deus precisa saber o que a Maria Reis acha da reencarnação para saber como que ele vai regular os mundos? Como que ele vai coordenar todas essas questões de criaturas que se amam ou que se odeiam, criaturas que precisam se unir ou que precisam separar momentaneamente? Então, se a gente acredita e vai por esse caminho de que a reencarnação existe, a gente não precisa, ou melhor, Deus não precisa nos pedir permissão para nada disso. Então, se uma pessoa precisa reencarnar, ela vai reencarnar de qualquer jeito, querendo ou não querendo reencarnar. Precisando da reencarnação, ela chega a um ponto que passa a ser imposta. Ah, mas é imposta como um castigo? Claro que não. É imposta como uma bênção, como uma solução para aquele problema em que a pessoa ainda se encontra. Então, o Kardec usa de uma analogia que é como um doente, que independente do seu humor. Então, uma pessoa, quando ela passa por um tratamento, por exemplo, como um câncer, naturalmente, que é um tratamento muito agressivo, um tratamento forte, quimioterapia, radioterapia. Então, tem dias que a pessoa está tudo bem com ela, não teve nenhum enjoo, não teve nenhum incômodo, e o humor está ótimo, ela consegue aproveitar o dia, consegue fazer suas coisas e está tudo bem. Agora, por outro lado, tem outros dias que são aqueles que custam a passar. Começa a passar muito mal, tem que ir para o hospital, muita dor de cabeça, diarreia, seja lá qual for o sintoma. O humor dessa pessoa nesse dia fica afetado. Só que, independente do humor, a pessoa só se livra da doença quando ela é curada. Então, Kardec usa essa analogia da doença para nos mostrar que nós só passamos a não reencarnar mais quando nós não precisamos mais reencarnar. Então, independente do que a gente acha ou não da reencarnação, se a gente gosta ou não de reencarnar, se a gente tem preferências ou não pela reencarnação, nós vamos estar sujeitos pela lei da reencarnação, nem lei da reencarnação, mas vamos estar sujeitos a essa lei. A gente já estudou os motivos disso nas questões anteriores, até que um dia que nós nos depusermos da matéria, não precisaremos mais da reencarnação, né? Não precisaremos mais tomar esse corpo físico da forma que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Então, nós precisamos da matéria para nos livrarmos da matéria. Então, Kardec ele faz essa analogia para poder explicar a essas pessoas. Agora, ele ainda faz um adendo, que se alguém pensa dessa forma, qual forma? Se alguém acredita que a reencarnação é um motivo só de sofrimento, é um motivo só de dor, é um motivo só de angústia, é porque essa pessoa ainda não entendeu e não estudou com profundidade o que é de fato a reencarnação. Porque muitas pessoas repelem essa ideia por acreditar somente nas dores e nas angústias que uma reencarnação traz. Porque às vezes ela escuta alguém falar assim, a pessoa está deformada desse jeito porque é uma expiação dela, ou seja, está enxergando na reencarnação só a dor, só a punição, e ela fala assim, poxa, reencarnação, e eu não quero vir na próxima, se necessário, como um aleijado. Ou então a pessoa olha um cego e fala assim, nossa, tá vendo? Aquilo é expiação. Ah, não, mas eu não quero perder minha vista na próxima reencarnação. Então, a ideia superficial que a pessoa forma no seu intelecto é de que reencarnação é sinônimo de dor, é sinônimo de expiação. E a gente sabe que sim, teremos aflições, que sim, teremos expiações, que sim, teremos provas, mas que toda reencarnação é para nós uma oportunidade de crescimento. Então, em uma nova reencarnação, nós encontraremos aqueles que vão nos ajudar a impulsionar ao progresso. Encontraremos o lar que vai ser necessário ao nosso desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Então, Kardec explica que para aquelas pessoas que repelem a encarnação por não terem um profundo conhecimento do que de fato isso significa, ele fala que se estudassem a doutrina espírita, eles não ficariam tão aterrorizados assim. E aí a gente consegue se lembrar da instrução do Espírito de verdade a nós.
espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, daí a necessidade do conhecimento. Não é simplesmente assistindo aqui o Pedro falar que vocês vão entender e compreender todo o raciocínio que o Kardec faz lá nesse capítulo 5. Então, o que é necessário? É bacana a gente estudar aqui em grupo, é ótimo. Mas, assim, se não pegar para ler o livro, sublinhar, se esforçar, ver as palavras que não entendeu, é difícil o aprendizado dessa forma pacífica, né, passiva. Então, é necessário que a gente sue a camisa. É custoso, é difícil, mas é necessário nós nos dedicarmos, de fato, a entrar nessa profundidade do conhecimento, né? E aí ele continua, compreenderiam que nossa condição futura depende de nós mesmos, conforme fizemos neste mundo. Ou seja, estamos aqui hoje arquitetando as nossas próximas reencarnações. Estamos hoje tendo a oportunidade de plantar aquilo que nós queremos colher no futuro. Há um ditado popular que diz que a melhor época para ter se plantado uma árvore foi 30 anos atrás, e que a segunda melhor época é hoje, porque é um processo que leva tempo. Então, se eu quero ter uma árvore no futuro, no meu quintal, eu tenho que plantar hoje. Assim é a nossa vida também. Mas Pedro, isso é muito óbvio, é muito claro. É óbvio para nós que já temos esse contato com a doutrina espírita mais enraizados. É óbvio para nós que já lemos as obras do André Luiz e percebe, através das reencarnações e do seu próprio relato, como que as coisas vão mudando, como que a oportunidade da reencarnação para ele foi um projeto de crescimento espiritual muito grande, assim como as próprias reencarnações de Emmanuel, que ele traz para nós nos seus romances. Então, volto a frisar, esse estudo do Kardec não é um estudo voltado para os espíritas, apesar de estar lá no livro dos espíritos, e para nos fazer refletir. Mas lembra do posicionamento neutro que ele falou para a gente adotar. A gente está investigando se essa reencarnação de fato acontece ou se não acontece. Kardec continua no 5º parágrafo falando o seguinte, olha, vamos nos dirigir agora a um outro grupo de pessoas, aqueles grupos que creem no futuro depois da morte, mas são aqueles também que não são panteístas. O que é aqueles que seguem a doutrina panteísta, eles acreditavam? Eles acreditavam que após a morte, né, vamos dizer assim, após a separação da alma com o corpo, essa alma ela voltava a ser parte integrante de um todo e, naturalmente, perdia aí a sua individualidade. Então, isso, o Kardec não está conversando com essas pessoas. Ele está conversando apenas com aqueles que creem no futuro depois da morte. E aí ele continua, se credes no futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Isso a gente sabe, poxa, cada um vai ter o seu próprio destino, cada um vai ter um futuro que está reservado para cada um de nós através dos nossos atos. E aí ele faz um dos primeiros questionamentos. Portanto, qual a utilidade do bem? Por que deixaria de satisfazer suas paixões e desejos, uma vez que por isso não ficaríamos sendo melhor nem pior? Olha o questionamento que Kardec faz. Se acredita que o futuro será mais ou menos ditoso conforme o que houver feito durante a vida, então vai desejar que seja tão afortunado quanto possível. Mas será que você terá sido um dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra, com direito a ter a felicidade dos eleitos? Então, isso, hoje, quando eu estava lendo mais cedo, né, assim, tentando entender um pouco o que Kardec estava querendo dizer com essas questões, foi um fato que, assim, agora, como que é um grupo de estudo e, assim, a gente vai formando esses laços, né, eu vou falar um pouco de uma questão pessoal que eu a gente não vai compartilhar, né, a gente, quando faz uma palestra, a gente não fala nada pessoal, mas aqui eu vou me dar essa permissão para falar assim, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, me fez refletir de fato, porque eu fiquei analisando, poxa, se não fosse a pluralidade das existências, a maioria, para não falar 90% das coisas que formam a minha rotina hoje, eu não faria. Se fosse simplesmente
acreditar que era uma única vida e que depois da morte acabaria, depois, na hora que eu chegasse no túmulo, tudo acabaria, ou que eu voltaria para um todo universal, e que todo aquele bem que eu posso ter feito ao longo da minha jornada, ele simplesmente não faria nenhuma diferença. Poxa, qual o sentido, então, de combater a tantas paixões mundanas? Qual o sentido de combater tantos desejos equivocados? Qual o sentido de estarmos hoje, numa véspera de feriado, quinta-feira, 8 horas da noite, estudando a doutrina espírita, se não fosse a pluralidade das existências? Se não fosse isso, gente, eu confesso a vocês, eu não estaria aqui hoje, agora, me debruçando para tentar trazer algum esclarecimento. Porque essa doutrina ela é muito consoladora, mas ela fala o seguinte: poxa, será que o futuro será mais ou menos ditoso conforme o que houver feito durante a vida? Então vai desejar que seja tão afortunado quanto possível. Ou seja, se o que eu for colher no futuro depende do que eu vou estar plantando hoje, é natural que eu quero colher no futuro todas as regalias, todas as fortunas que me são listas. Mas daí ele faz um questionamento: será que você terá sido um dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra, com direito a ter a felicidade dos eleitos? Aí eu fui me lembrando de algumas pessoas. Eu falei assim: poxa, será que eu, Pedro, nessa encarnação, vou ter o mesmo destino que teve um Francisco de Assis? Certamente que não, porque ele me fez pensar nos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra. Que um Sócrates, não. Aí eu falei, poxa, eu vou pegar a doutrina espírita. Que um Kardec, certamente não. Que um Chico Xavier, não. Que um Divaldo Franco, não. Aí eu falei, poxa, eu vou pegar lá no Fé e Caridade, né? Uma Dona Maria Monteiro, João Monteiro, certamente que não. Ou seja, ainda, por mais que a gente tente fazer o nosso melhor, que nós tentamos fazer o máximo de bem que nós pudermos, o máximo de caridade que nós conseguirmos, que nós possamos nos desenvolver, lermos o conteúdo, estudarmos com profundidade as obras, ainda assim existirão pessoas que passaram pela Terra mais perfeitas que nós. E, naturalmente, a eles serão dados mais do que a nós, a princípio. Então, agora ele faz o contrário. Se existem pessoas também com valores morais e que fizeram menos bem do que nós, que fizeram menos caridade do que nós, é natural também que essas pessoas recebam um pouco menos do que nós. Então ele fala o seguinte: poxa, vamos nos colocar então numa posição média, nem entre os melhores, ou seja, aqueles que conseguiram fazer boas obras, obras a mais e maiores do que nós, mas também nem tão ruim assim, né? Aqueles que nem o bem praticaram e que não compreendiam nada do amor. E aí ele vai dizer: se alguém vier nos perguntar se queremos ficar na posição daqueles que gozam de uma felicidade pura, o que nós diríamos? Ou seja, se alguém falasse assim: Pedro, você quer ter a mesma felicidade, a mesma condição que um Bezerra de Menezes tem? Eu falo assim: com certeza. Quer? É lógico que eu quero. Agora, aí eu vou fazer uma outra pergunta. Olha, mas o que que eu tenho que fazer? O que que ele fez para poder ter direito a essa felicidade que ele vive hoje? E aí alguém vai responder: olha, se você quer ter essa felicidade pura que o Dr. Bezerra vive hoje, apenas recomece o trabalho mal executado e executa-o melhor. Essa foi a frase que Kardec usou, né, aí no texto. Então, olha que frase, que resumo tão sensacional a respeito das condições das reencarnações. Ou seja, se nós queremos alcançar a felicidade dos espíritos puros, se nós queremos e vamos, né, alcançar a condições de espíritos puros, porque nós já estudamos isso, fomos criados simples e ignorantes, e vamos chegar à perfeição. O caminho, a jornada, o tempo em que cada um vai percorrer, isso depende de nós. Mas, se alguém nos oferecer, olha, quer chegar aí nesse ponto, o que é necessário fazer?
Olha a resposta: apenas recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Ou seja, ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Fazer o trabalho de hoje bem feito para ter condições de fazer o próximo um pouco melhor. E aí tem uma frase que, se não me engano, é do Cortella, em que ele diz assim: fazer o melhor que puder na condição que tem hoje, até que um dia, quando tiver condições melhores ainda, faça melhores ainda. Então a gente muitas vezes cria o hábito de fazer as coisas meia boca. Ah, tem que fazer um estudo? Vou preparar ali correndo, meia boca, e qualquer coisa que eu falar ali tá bom. Ah, eu tenho que atender uma pessoa no atendimento fraterno? Ah, tá bom, vou só ficar escutando ela lá, vou deixar ela falar que ela só precisa abafar e desabafar, e qualquer coisa que ela falar, tá bom. Ah, eu preciso levar uma cesta básica, eu vou só entregar lá porque eu tô corrido, e qualquer coisa que eu fizer, tá bom. Ou seja, nós vivemos hoje um mundo, e aí quando eu falo nós, né, a humanidade no geral, não estou referindo necessariamente a nós, mas hoje a nossa humanidade é uma ainda muito distraída e muito preocupada com o nosso próprio egoísmo. Ou seja, enquanto às vezes estamos conversando com uma pessoa, atendendo uma necessidade, nós estamos pensando no nosso horário, no quão demorada aquela conversa vai ser por causa dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, das nossas rotinas. Ou seja, ainda quando fazemos o trabalho no bem, no fundo, muitas vezes, estamos pensando apenas nos nossos compromissos. Ou seja, não é aquele bem desinteressado, não é aquela escuta que está necessariamente voltada para aquela pessoa, sem se preocupar com os afazeres, sem se preocupar com o que vai comer depois que acabar essa reunião, sem se preocupar com o calor que está fazendo ou não, sem se preocupar com a chuva que está caindo ou não. Então, olha que lição, né? Por isso que quando a gente pega esses espíritos de escola, com uma simples frase, eles conseguem resumir muita coisa. Então, essa frase eu achei bem impactante aí também, que ele usa no quinto parágrafo: o que a gente precisa para ter essa felicidade eterna é recomeçar o trabalho e executá-lo melhor. E aí ele dá um exemplo. Imaginemos um homem que não está em miséria extrema, mas que sofre privações por recursos de escassez. Ou seja, não é daqueles pobres ao extremo, mas que também não tem condições de ter tudo aquilo que ele deseja, né? Sofre privações por falta de recursos. Se alguém o disser: aqui está uma riqueza imensa que pode lograr, basta trabalhar arduamente durante 1 minuto, qual será a reação dele? Então, se a gente pegar uma pessoa que vive uma condição bem difícil hoje aqui na Terra, e falar assim: olha, você pode ter toda a riqueza que você quiser, a única coisa que você vai fazer é, durante 1 minuto, trabalhar assim de forma incansável. Topa? O que a pessoa vai dizer? Claro que eu topo. Tô dentro. Até 30 minutos, se for necessário. Mesmo se a pessoa for preguiçosa. Mas, poxa, trabalhar 30 minutos para depois ter toda a riqueza necessária para não se privar de nada, é óbvio que a pessoa vai querer. E aí, naturalmente, a gente faz essa reflexão e essa analogia a respeito das reencarnações. Pois se nós já sabemos que somos imortais, ou seja, tivemos o início, mas temos toda a eternidade pela frente, o que é uma encarnação frente à eternidade? Não é nada. Passa assim. Uma encarnação equivale a 1 minuto, aqui no exemplo que Kardec traz, ou quiçá até menos, 1 segundo. Porque quando já se vê, a gente já está aí no mês de abril. Daqui a pouco já chega as festas juninas, daqui a pouco já é setembro, daqui a pouco já chega Natal, e passa mais um ano. Tem aquele poema do Mário Quintana, né? Quando se vê, já se passou um ano. Eu não lembro disso direito, não, mas é um poema famoso que as pessoas. Agora que eu lembrei que era para ter pego esse poema, mas eu esqueci. Então, como eu não sei de cabeça, depois vocês procuram. Porque é um retrato muito bonito e fiel sobre o momento da reencarnação. Porque às vezes a gente fica tão atolado no corre-corre do dia a dia, tão preocupado com as coisas da matéria, e esquece de ter esse olhar a longo prazo, esquece de ter essa visão de que, poxa, eu não sei quantas pessoas foram necessárias mover para que eu tivesse a condição de reencarnar hoje como filho da Isabel, irmão do João Renato, aqui em Juiz de Fora, para frequentar no Centro Espírita Fé e Caridade,
para poder resolver as minhas pendências? Quando será que vai conseguir organizar todo mundo de novo nessas mesmas condições para que eu possa prosperar caso eu fale nessa? Então, por isso que quando a gente amplia a nossa visão, a gente fala assim, olha, vale a pena eu trabalhar arduamente 1 minuto. Vale a pena eu trabalhar abrindo mão dos meus desejos, das minhas paixões, dos meus vícios, para que já, a hora que o relógio virar, eu consiga usufruir de todas aquelas consolações e esperanças que o Cristo nos oferece. Então, são algumas das reflexões do Kardec. Ele continua dizendo que... Alguém quer comentar alguma coisa antes que eu prossiga? Não, né? É porque é difícil, assim, quando não tem essas questões assim, a gente vai embora. Mas qualquer coisa, vocês levantam a mão aí. Já no 6º e no 7º parágrafo, o Kardec ele vai comentar o seguinte, que algumas pessoas podem se questionar, poxa, se Deus é soberanamente bom, como pode impor ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações? Poxa, se ele é tão bom assim, se ele é tão justo e tão misericordioso, por que que ele vai fazer com que a gente reencarne aqui no mundo onde o mal ainda predomina sobre o bem? A doutrina espírita já nos esclarece. Deus faz isso para que nós tenhamos os méritos das nossas próprias obras. Mas, poxa, será que Deus vai condenar o homem a sofrer perpetuamente por alguns momentos de erro, ao invés de lhe facultar meios de reparar a sua falta? Então, poxa, será que aquele Deus da Idade Média, onde se criam que Deus punia, olha, a Celinha vai para o céu e para a felicidade eterna por conta dos acertos que ela teve nessa vida. O Heraldo vai lá para o purgatório, ficar lá sofrendo por conta dos apelidos que ele deu para Cecilinha na mocidade. Poxa, será que Deus vai fazer isso por alguns momentos de equívocos que cada um de nós possamos ter no nosso dia a dia? Ou será que Deus vai oferecer para nós, já que Ele é justo, bom e misericordioso, meios de reparar as nossas faltas, meios de reparar os nossos equívocos? O que a razão nos fala? Porque o Kardec sempre faz isso, ele faz esses questionamentos para falar, poxa, o que faz mais sentido Deus fazer? Porque essa conversa toda, ela parte de que nós já acreditamos e entendemos Deus, e acreditamos naqueles atributos todos que a gente já estudou. Então, isso é necessário para qualquer debate. Aí, a partir disso, a gente vai debater reencarnação ou não reencarnação. Então, por isso que é importante a gente ter bem claro, bem dentro de nós, todos aqueles atributos que a gente estudou lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Para ajudar nesse questionamento, né, para elucidar esse questionamento que o Kardec faz, ele conta uma outra história. Ele faz o seguinte, olha, vamos analisar a seguinte situação. Nós temos aí 2 empresários distintos, o empresário Joãozinho e o empresário Edson. Ok. Cada um desses empresários, o João e o Edson, eles vão contratar um funcionário cada um. Então, o Edson contrata um funcionário, o João contrata um funcionário. Eles começam a trabalhar, e aí um dia, os 2 funcionários fazem o dia todo errado. Chega na hora atrasada, sai mais cedo, conversa, arruma, estraga o equipamento, tem aquele dia todo errado e bagunça tudo. E aí o João faz o seguinte, olha, chama um funcionário na sala dele e fala, olha aqui o seu dia. Você fez tudo errado. Você merecidamente merece ser demitido. Porque tudo que você fez me prejudicou e foi equivocado. Então, a partir de agora, o que eu vou te fazer é o seguinte, você vai ser demitido. E eu não vou te dar mais nenhuma chance aqui na minha empresa. Então, você está demitido. E aí, naturalmente, ele não vivia condições de misérias, e a pessoa que foi demitida, né, pelos seus erros, acaba morrendo ali de miséria e tudo mais. Já o outro empresário, o Edson, ele fala o seguinte, olha, vou chamar você aqui, vou chamar meu funcionário aqui na minha sala para poder conversar com ele. E aí chama lá o funcionário e fala o seguinte, olha aqui o alvoroço todo que você fez. Você chegou atrasado,
você fez a manutenção errada na máquina, você brigou com outro funcionário, você fez fofoca, você fez intriga, e relata tudo aquilo que o funcionário fez de errado. O patrão está correto, vamos dizer assim, o funcionário merece ser demitido. Mas o que, que esse outro patrão resolve fazer? Ele fala, olha, você fez muito errado hoje, você sabe disso. O que, que você vai fazer? O que, que eu vou fazer? Ao invés de eu te demitir, ao invés de te mandar embora, você vai ter que me reparar essa situação. Você sabe que seu dia aqui foi improdutivo, ao invés de ajudar o trabalho, você atrapalhou o trabalho, e eu vou te conservar aqui na minha empresa. Mas aí você vai ter que, em outros dias, fazer o seu trabalho normal, mas vai ter que também reparar esse dia perdido de trabalho. Esse é o exemplo que o Kardec traz. E aí ele faz o questionamento. Qual dos dois empresários foi mais humano? Aquele que em um dia de trabalho errado do funcionário já o demite e manda embora e o funcionário morre de miséria depois? Ou o empresário que chama o funcionário e fala, olha, o que você fez foi prejudicial, você não fez o que você tinha que fazer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma outra oportunidade, eu vou te continuar aqui, e aí no dia que você, ao invés de fazer o trabalho normal, você ainda vai ter que me reparar aquilo que ficou faltando naquele dia de serviço. Naturalmente, que a lógica vai nos dizer que aquele que acolheu o funcionário e instruiu e deu a oportunidade de reparar o seu erro, ele foi o mais humano. Ele foi aquele que agiu com a maior fraternidade para com o funcionário. E é exatamente esse questionamento que Kardec fala. Poxa, se o empresário faria isso, o que dirá então de Deus, que é bom, justo e misericordioso? Porque esse dia mal aproveitado de um funcionário, onde ele só fez lambança, são as nossas próprias reencarnações, onde que nós estávamos dizendo, crucifica, castiga, buscando vingança. Então, são todas aquelas reencarnações que nós tivemos perdidas, em erro, e naturalmente que tivemos aí tempos perdidos e que agora estamos usando os outros dias oportunizados por Deus para podermos então fazer essa reparação que é necessária. Bom, agora Kardec ele continua dizendo o seguinte: partindo agora da hipótese de que se não há reencarnação, evidentemente só há uma existência corporal, assim nossa alma foi criada no nascimento, ou seja, agora a gente abandona a hipótese das reencarnações e vamos acreditar somente que nós vamos do berço ao túmulo, ou seja, que a nossa alma ela se inicia quando nós nascemos e que se ela se extingue aí na morte do nosso corpo físico. E aí ele pergunta, se existia essa alma antes, qual a situação que essa alma havia antes? Porque para nós agora a gente está tomando o seguinte sentido, poxa, a alma foi criada com o corpo. Se a alma foi criada com o corpo, ele começa a fazer alguns questionamentos. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vêm as habilidades que algumas crianças apontam para a arte ou para a ciência? A gente conversou isso nos últimos estudos. Aquelas crianças que, com 5 anos de idade, já falam vários idiomas, com 3 anos de idade já tocam músicas no piano que pessoas com 80 anos de idade não tocam. Então, a gente já conversou sobre isso. Ele faz outro questionamento. Por que alguns possuem essas ideias inatas e outros não? De onde surge que em algumas crianças o instinto precoce revelam virtudes ou vícios? Por que mesmo sem educação, uns são mais adiantados do que outros? Tem uma amiga que ela estava nos contando certa vez que a própria filha, quando ainda jovem, né, muito criança e tudo mais, se referia a ela e falou, olha, você não é minha mãe, cadê a minha mãe de verdade? Ou seja, como que se explica isso, né? Uma pessoa que foi criada ali pela mãe, na mesma família, e fala, você não é minha mãe, minha outra mãe não chegou aqui ainda. Por que uns são selvagens e outros são civilizados?
qual a filosofia capaz de resolver esses problemas? Ou seja, são todos os questionamentos que Kardec traz aqui, mas que provavelmente ele passou por todos esses, antes de abraçar a pluralidade das existências. Porque ou as almas são iguais, ou elas nasceram desiguais. Se são iguais as almas, todas elas, por que tão diferentes aptidões? Por que algumas crianças, quando frequentam a escola e começam a estudar as matérias, se apaixonam pela área das exatas, matemática, física, química, enquanto outras têm horror a essas matérias e adoram história, geografia e filosofia e tudo mais? Poxa, se as almas são desiguais, é porque Deus as criou assim. Então, se Deus as criou assim, por que ainda algumas possuem essa superioridade, essas condições de aprender mais rápido do que outras? Por que algumas possuem essas facilidades? Eu vi agora uma matéria recentemente de que uma pessoa de 18 anos de idade, 18 não, 15 anos de idade, já estava como um dos professores acadêmicos de uma universidade super avançada na área médica. Ou seja, 15 anos de idade, não tem lógica, assim, por que essas pessoas, o que justifica essas aptidões? Será que só é a parte genética? E aí Kardec continua fazendo essas questões, a gente sabe que não é. Se admitimos uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, tudo se explica. Então, lá no 10º parágrafo, se não me engano, ele coloca isso. Para todos esses questionamentos, se a gente admite uma série de progressivas existências anteriores, tudo se explica. Ou seja, é como se fosse uma escola para cada um de nós. A criança, quando chega na escola, ela começa lá no ensino fundamental, tem seus primeiros dias de sala de aula, né? Então, ela é acolhida lá no maternal, a criança chora, às vezes ela nem queria ir para a escola, a mãe leva para a escola mesmo assim, a mãe chora lá na porta da escola, o pai chora, a criança pede para voltar, mas sabe que tem que deixar a criança, faz parte, vai ser bom para ela. Então, assim somos nós, não queríamos reencarnar de jeito nenhum. Queria continuar lá errando no plano espiritual, mas Deus fala: olha, vamos colocar essa criança na escola. Aí reencarna aqui no planeta Terra. Começa as primeiras reencarnações, começa a desenvolver os instintos, começa a desenvolver a inteligência, vai avançando para o ensino fundamental, chega no ensino médio, tem algumas matérias que a pessoa tem dificuldade, e aí chega no final do ano, depois de ter feito as provas, de ter estudado, algumas pessoas já tiraram notas boas nas provas e passaram de ano direto, ou seja, já foram para o ano seguinte. Outras pessoas chegam ao longo das provas, chegam no final do ano com uma nota ruim, vão precisar passar pela recuperação. Então, elas têm ali uns dias a mais de aula para poder, justamente, naquele período, tentar aprender e reparar aqueles dias que, aquelas matérias ou proficiências que ainda não se desenvolveu completamente. Algumas aprendem naqueles dias a mais de aula e conseguem avançar de anos, enquanto outras que, mesmo com esses dias a mais, ainda assim são reprovadas. Ou seja, muitas vezes nós estamos aqui aprendendo, tendo as aulas e também as provas, algumas pessoas já passaram por determinadas provas e já vão logo para outras. Outras estão enfrentando aquela prova que vão precisar passar por uma recuperação. Aí é dado uma moratória, é dado um acréscimo, fala assim, olha, vamos dar mais uma chance para ver se nessa ainda já vai. E alguns conseguem aproveitar essa chance, aprendem a lição, passam na prova e vão para a próxima. Enquanto que outros, necessariamente, ainda assim não conseguem passar e vão precisar refazer o ano. Ah, refazer o ano, então, é ruim? Uai, qual que é o objetivo? Se o objetivo é o aprendizado, refazer o ano não é ruim. Se o objetivo é aprender a lição, refazer o ano não é punição. Então, a pessoa vai fazer o ano de novo, a criança continua lá na escola. Ah, mas o problema estava nas crianças, nas companhias em que ele estava convivendo, então as companhias não faziam ele estudar, eles só queriam de brincar, de ficar jogando videogame, jogando bola e tudo mais. O que a mãe decide fazer? Olha, já que essas companhias estão fazendo mal ao progresso do meu filho, vamos mudar ele de escola,
vamos tirar ele dessa escola, vamos colocar em outra escola. Ah, mas ele não se adaptou nessa escola. Ah, então vamos mudar de cidade, vamos mandar ele lá para outra cidade, lá para Barbacena, e aí lá naquela cidade ele consegue aprender, consegue fazer as lições e passa de ano. Ou seja, o que que isso vai fazendo também? É como Deus vai fazendo conosco. Às vezes, ele muda os nossos ambientes, mudam as pessoas que vivem conosco, para ver se a gente consegue passar na prova. Ah, se ainda assim mudou o ambiente, mudou as pessoas, e ainda assim continua aqui mudando de erro, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui do planeta Terra, vamos levar para aquele outro planeta, porque lá ele vai conseguir colaborar e vai também aprender. Ou seja, a pluralidade dos mundos habitados. Então, é assim que funciona com a gente, né? A cada instante a gente tem essa oportunidade. E aí a gente vai avançando. Sai da escola, vai para a faculdade, vai da faculdade, vai para o doutorado, pós-doutorado, até chegarmos aí como espíritos crísticos, né? E chegarmos aí à perfeição. Então, é essa analogia que Kardec faz para nós também. E agora ele continua. Vamos refletir um pouco agora em relação ao futuro da alma após a morte. E esbarramos em algumas questões, ou seja, a gente já viu sobre se a alma é criada no nascimento ou se ela vem antes. Agora a gente vai conversar um pouco a respeito do depois da morte, né, o futuro da alma após a morte. E aí ele coloca algumas questões. Se nossa existência atual decidirá nossa sorte vindoura, quais as posições futuras de um selvagem e de um homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna que lhes caiba? Não vou responder nada disso. Se pintar alguma dúvida, esclarecimento aí, vocês anotam para a gente depois colocar no Espiritismo Responde, para poder dar tempo de eu finalizar esse estudo. O homem que se melhorou toda a vida o homem que se melhorou toda a vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Outro, o que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Uns têm toda a luz do conhecimento, enquanto outros morrem sem essa luz ter chegado. Qual a sorte desses últimos? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderem fazer nem o bem, nem o mal? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Olha o questionamento. Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. E aí o Kardec, lá no 12º parágrafo, se não me engano, ele dá um show, assim, aquela parte que você lê, assim, quando a gente consegue ir acompanhando o raciocínio lá, lendo, e chega nessa parte, é uma parte que fala fundo aos nossos corações. E aí ele diz assim, o que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído das felicidades suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem num caminho. Então isso é de uma grandeza, mas ao mesmo tempo de um conforto tão grande que aí nós conseguimos compreender por que a doutrina espírita é o consolador prometido. Porque já nós compreendemos que não conseguimos, nem conseguiremos fazer tudo o que é necessário em apenas uma encarnação. E está tudo bem. O que não se pôde fazer nessa existência, a gente faz na outra, faz na próxima. Agora, é muito diferente de eu voluntariamente ficar empurrando com a barriga o que era para eu fazer hoje, para falar assim, não, isso eu vou fazer na próxima. Ah, eu não sei, eu não consegui ser paciente, não, mas deixa que isso na próxima eu resolvo. Ah, eu não consegui fazer um trabalho de caridade, não, mas deixa que isso na próxima eu faço. Será que é isso que ele está querendo dizer? Certamente que não, porque ele diz que ninguém escapa à lei do progresso e que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Ou seja, aí acaba todas as narrativas de que, poxa, Deus então gosta mais
da Elida, então ele vai beneficiar ela em detrimento da Shine. É assim que funciona? Claro que não. E que ninguém fica excluído da felicidade suprema. Ou seja, essa felicidade que se fala aí dos anjos é uma felicidade que todos nós podemos alcançar. É uma felicidade que todos nós podemos aspirar, independente de qualquer que seja o obstáculo que nos topem no caminho. Então, o que ele vem dizer para nós é o seguinte: olha, eu não sei o que você está passando por hoje. Eu não sei qual situação que está tirando o seu sono. Eu não sei se é uma situação familiar, se é algum problema de saúde. Eu não sei se você está enfrentando problemas com seus filhos ou com seus pais. Eu não sei se você está encarnado num país tranquilo ou num país de miséria, num país pacífico ou num país que convive com as guerras. Eu não sei se você tem as condições para se sustentar ou se tem condições de esbanjar até demais. Não importa o que você esteja passando hoje, qualquer um de nós podemos alcançar aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que Jesus vem nos mostrar no seu evangelho e falar assim: vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei. É essa felicidade pura, é essa felicidade que todos nós estamos destinados a alcançar. Mas para isso é necessário as reencarnações. E é por isso que lá no último parágrafo, Jesus vai, ou melhor, Kardec vai usar o exemplo da necessidade da reencarnação explícita no encontro de Jesus com Nicodemos. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 3, respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu então Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha te dito, é necessário que torneis a nascer. Então, Kardec ele pega esse exemplo que está lá no Evangelho para mostrar a nós a necessidade da reencarnação. E aí, a partir de todos esses questionamentos, de todas essas elucidações, a partir daquele posicionamento neutro que nós adotamos no início do estudo, o que será que a razão nos diz? Depois de olhar todas essas situações, das crianças com ideias inatas, dos problemas morais enfrentados, das dores, dos sofrimentos, dos gozos, de tudo isso, o que a razão nos diz ter mais lógica? A unicidade da existência ou a pluralidade das existências? Então, o que a razão nos disser é isso que nós vamos seguir. E para todos nós que abraçamos a doutrina espírita, é porque, de fato, nós já conseguimos, através da fé raciocinada, admitir, crer, vivenciar e ler como que a pluralidade das existências é para cada um de nós uma bênção e uma felicidade eterna. Então, obrigado aí pelos momentos, mas como eu disse, se depois o Heraldo quiser pegar algumas considerações ou vocês quiserem se aprofundar nisso, acho que vale a pena porque ele manda muito bem nessa parte.